Qual é a sua formação? Qual matéria que você dá? A minha primeira formação é História. Depois eu fiz Pedagogia. Depois eu fiz mestrado em Educação e fiz doutorado em Educação. Qual é a sua matéria favorita? Quando eu estava no sexto ano, a minha matéria preferida já era História. Eu gostava muito de História, por isso que aí eu, quando tive a oportunidade de estudar, quis fazer História. Você tem algum professor ou professora que te inspirou? Olha, a gente sempre tem, né? Sempre tem aquele professor que é simpático, que é respeitoso, que ensina bem. Então, na minha trajetória, eu sempre tive muitos professores. E eu tive uma professora de História, quando eu estava no ensino médio, que eu gostei muito. Ela explicava muito bem, ela era uma pessoa assim, divertida. Então, me inspirei. É importante seus alunos aprenderem a sua matéria. Olha, a história, ela é muito importante porque ela faz parte da nossa vida, né? Todo mundo tem uma história para contar. Você tem algum professor? Triste aquele que não tem uma história para contar. Por certo, não viveu. Isso daí foi a poeta que falou. E eu sempre usava essa frase para explicar para os meus alunos. Porque muitas vezes você conhece uma pessoa e até fala, nossa, por que ele é desse jeito, tal. E aí quando você conhece a história da vida dela, que você entende. E a mesma coisa a história da humanidade, né? A gente tem que conhecer para entender por que as coisas são como são. E é o estudo da história que nos permite isso. E o homem e a mulher têm que aprender os erros do passado para não repeti-los, né? Mas infelizmente parece que não aprende muito, né? Então a gente tem ainda situações de guerra, de pobreza, de desigualdade, e já era para a gente ter superado isso enquanto ser humano, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Você explicou tudo certinho. Alexandre Aires de Oliveira. Qual é a sua formação? Qual matéria você dá? Na educação eu me formei em letras e língua portuguesa. Só que antes eu fiz faculdade de jornalismo na UNISO. Jornalismo e língua portuguesa. Qual foi a sua matéria favorita? Você era mais do sexto ou do sétimo ano? Educação física. Você tem algum professor ou time que te inspirou? Sim. Eu gostava dos professores de educação física do SESI. Você treinava futebol. Tem um treinava com cabeça, com o Alexandre, mesmo nome que eu, então marco pra caramba. Que me treinava de futebol. Por que é importante esses alunos aprenderem a sua matéria? Língua portuguesa é a nossa língua materna. É importante para a gente comunicar, fazer documentos, para a nossa vida cotidiana. É importante a gente saber as regras da portuguesa para editar um texto, e além disso, a gente aprende artes também no português, que é literatura, poesia. Você já estudou poesia? Não. Te deixou muito feliz? Eu já fiz a pergunta, mas um professor que já te deixou muito feliz, sabe? Um professor que fez você falar, nossa, essa é a matéria, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Então, eu demorei para saber que eu ia fazer letras, depois de jornalismo, mas o professor que me deixou muito feliz foi quando eu estudava música. Porque eu fiquei horas e horas estudando uma música erudita para passar no Conservatório Tatuí. E daí eu fui pro Conservatório, fiz, que era a princípio, porque na época demorava uma semana para ser o resultado, e era por telefone. Ficava ligando o telefone fixo do Conservatório, e a hora que eu vi que ele estava classificado, eu nem me contia de alegria. Daí fui lá, agradeci, dei um presente pro professor, muito legal. Eu estou aqui com a professora Cidinha. Qual é a sua formação? Você é professor de qual matéria? Bom, a minha formação é em licenciatura, né, de Teatro, Arte e Educação. Eu dou aula de arte aqui na Escola Osânias Mendes e eu posso dar aula também, porque aí eu tenho também as matérias complementares de língua portuguesa e sociologia. Qual era o seu professor da sua área quando você estava no sexto ou sétimo ano? Bem, olha, os professores da minha área eram assim bastante rigorosos, né? A forma como a gente aprendia era uma forma bem diferente. A gente aprendia muito
na arte, principalmente, era sobre as formas geométricas. Mas, assim, os professores eram rigorosos, a gente não tinha muita abertura, né? Mas, assim, a gente também tinha muito foco no estudo. Você tem algum professor ou professora que te inspirou? Ah, tem. Principalmente de arte, porque é algo assim que eu sempre gostei, e a minha professora, que na época era educação artística, me inspirou muito para essa escolha, ela incentivava bastante. E última pergunta, por que é importante que seus alunos aprendam sua matéria? A minha matéria, ela está assim, ela tem a ligação em tudo da nossa vivência, né? E principalmente também com relação à cultura. Então, assim, a gente precisa fazer novas leituras, a gente precisa ter novos olhares, a gente precisa ter habilidades, né, em linguagens da arte, que é a música, a dança, artes visuais, no teatro. Ou seja, as pessoas precisam ter informações, né, ter, culturalmente, um aprendizado geral da arte. Qual é a sua formação? Qual a sua formação? Eu sou formada em letras português. Você estava no sexto setor. A professora era muito brava e era inteligente. Tem algum professor ou professora que por que é importante que os alunos aprendam com ela? Muito obrigada. Essa foi a entrevista. Meu nome é Gabriele Gomes da Silva. Qual é a sua formação? Você é professor de qual matéria? Eu sou formada em letras, português e inglês. E eu dou aula de português e inglês aqui na escola. Só que são para séries diferentes. Qual era o seu professor da sua matéria quando você estava no sexto ou no sétimo? Olha, meus professores na época que eu estava no sexto ano, eles eram bem rigorosos, bem bravos, exigentes. E tinha um, inclusive, que ele foi tão exigente com a gente, tão certeiro que a gente aprendeu a ir muito bem na aula dele de arte. Foi assim que eu aprendi a desenhar. A professora que me inspirou muito na época da escola foi a Cássia, porém eu decidi ser professora de inglês. Então, o meu professor favorito que me inspira até hoje é o professor Vinícius, de inglês. Que é importante que seus alunos aprendam sua matéria. Porque português ele é a base de toda a comunicação, né? E português ele é necessário porque a partir da língua portuguesa vocês vão desenvolver outras habilidades em outras disciplinas, por exemplo, ciências. O sexto ano, por exemplo, está estudando comigo clima do tempo, então português engloba todas as matérias, até um pouquinho de matemática, porque na matemática também tem português, né? Então eu acho que é necessário o português, né, entrar na vida de todos justamente por isso, por nos ajudar. E agora no inglês porque é uma disciplina universal. Então eu acho que por ser uma disciplina universal, eu acho que todos precisam entender um pouquinho do inglês, né? Um pouquinho, pelo menos. É isso. Obrigada. Qual a sua formação? A minha formação, eu sou formada em Geografia e Pedagogia. Como era esse professor de Geografia e Pedagogia no seu sexto e sétimo ano? De Geografia, é uma pessoa que era muito legal e era muito solícita, atenciosa. Você tem algum professor que te inspirou? Sim, com certeza. Qual? De matemática, que era muito bravo. Era o Pinheiro. Por que é importante que os seus alunos aprendam a matéria? A minha matéria? Porque a gente tem uma visão sistêmica mesmo, né? Você aprender a se relacionar com diversas coisas. Você sempre pensando, né? E protagonista também. Obrigada.
nome inteiro? Kainan Leandro Leite de Souza. Ok. Qual a sua formação e você é professor de qual matéria? Sou formado em História e habilitado em Geografia, qualificado em Geografia. Como era seu professor de sua área quando você estava no 6º ou no 7º ano? Difícil no início, bem desafiador, mas com o tempo a gente pega experiência. Você tem algum professor, uma professora que te inspirou? Sim, a professora Carol, de Filosofia do período de ensino médio. Ela ainda dá aula aqui nessa escola. Por que é importante que seus alunos aprendam sua matéria? Para eles conhecerem mais o mundo e conseguirem ficar prontos para o trabalho. Entendi, era só isso. Professora de língua portuguesa. Legal. Como era seu professor da sua área quando você estava no sexto? Era atencioso. Você tem algum professor ou professora que te inspirou? Me inspirou a professora Elizabeth. O que é importante que seus alunos aprendam sua matéria? E seguir em frente, fazer uma boa faculdade, ter um bom futuro, ajude sua família. E se realize, seja feliz com isso. Legal, Oi gente, meu nome é Camila, eu estudo nas Arias Mendes e hoje vamos entrevistar os professores. Vamos lá! Hoje vamos começar pela Paula, porque eu sei que deve estar numa tutoria. Aqui estamos. Qual matéria você dá aula e qual matéria você se formou? Eu me formei em Biologia e no 6º ano passado eu dava aula de Matemática e esse ano estou dando aula de Tecnologia. Como era ser professor em área do 6º ou 7º ano? Como eu já dei aula no 6º e 7º ano, o 6º eles acabam de chegar na escola, então eles são um pouco mais calmos. 4º ano, você tem algum professor que se inspirou? Sim, eu tenho o professor da faculdade de medicina. Porque é importante esses alunos estudarem para eles ficarem mais avançados e mais aprendizados, ficarem mais aprendizado nas aulas. Jaqueline Alves Bezerra Lopes. Você é professora de que matéria? Eu sou professora de Ciências Biológicas, Nutrição, Microbiologia 1 e 2. Como era seu professor de sua área? Nossa! Estava no 6º ano. Quando eu estava no 6º ano, a minha professora era a professora Helenilda. Você tem algum professor ou professora que te inspirou? Sim, eu tenho a professora Saula, que foi minha professora de Ciências e Biologia. No ensino médio, na primeira série do ensino médio, ela só levava um giz e o jornal debaixo do braço e um quadro, uma lousa, sabe aquelas lousas de brinquedo de giz? E aí ela tirava todo mundo da sala de aula e a gente ficava debaixo do pé de mangueira e ela dava aula de biologia lá embaixo. Por que é importante seus alunos aprenderem a sua matéria? Porque eu acho assim, ciências é uma matéria muito interessante, né? E também está relacionada ao como nós funcionamos, né? Que o nosso corpo, por mais que seja um organismo vivo, mas ele precisa, é como se fosse uma máquina, ele precisa que todas as peças funcionem, né? Para que a estrutura, no geral, tenha um bom desenvolvimento. Sem contar que ciência envolve muita curiosidade, você precisa ser muito curioso, né? Da onde que vem isso, como surgiu isso, para onde vai isso. E a ciência, eu me encanto por ela, porque tem coisas que até hoje a gente não tem explicação, né? E a gente se pergunta, igual uma pergunta que eu sempre falo para os alunos, já pararam para pensar que nós estamos dentro de uma semisfera e ela está fazendo 2 movimentos e nós não sentimos esses 2 movimentos e nós estamos em volta de uma outra esfera gigante que emite luz, que a gente depende dela e lá fora é o escuro. Então assim, a ciência é o mundo da curiosidade, né? Por isso que eu acho que é muito importante, eu acho que não só é importante, eu acho que é uma forma também de desenvolver a imaginação, a criatividade de todos. De nada.
Meu nome é Lúcio César Castro Souza. Qual é a sua formação e você é professor de qual matéria? Eu sou professor de História. Minha primeira formação é Processos de Produção na FATEC. Eu fazia de manhã, à noite eu fazia História, à tarde eu dava aula e depois complementei com Pedagogia. Como era seu professor da sua área quando você estava no 6º ou no 7º ano? Meu professor era a professora Fátima, eu gostava muito dela e era professor de História, mas eu tenho um carinho muito grande pelo professor de Ciências do Senai. Então, um professor que me marcou muito e acho que eu gosto muito de tecnologia por ele sempre me incentivou bastante nessa área. Você tem algum professor ou uma professora que te inspirou? Então, que me inspirou esse professor de matemática do Senai. E eu vou acrescentar minha mãe também. Minha mãe é professora de História e eu tenho, óbvio que, por ser minha mãe, eu tinha aula 24 horas por dia. Toda hora ela estava falando das curiosidades de História, tudo. Então, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, um carinho muito grande e ela é um exemplo para mim. Por que é importante seus alunos aprenderem a sua matéria? A matéria de História é importante, gente, porque assim, é a matéria que vai dar criticidade do ser humano. Ela ajuda na criticidade. E quando você entende o passado, você acaba vivendo melhor o presente e, consequentemente, melhor o futuro. Então, as coisas boas do passado, eu trago para o presente. E eu tenho um futuro melhor. As coisas que não deram tão certo lá, eu aprendo, não tento trazer para o presente, eu tenho um futuro melhor, uma sociedade melhor. Por exemplo, uma guerra, é uma coisa legal? Guerra? Então, se eu sei que não é legal, que tem interesses de pessoas que querem ganhar em cima da guerra, governantes, etc., eu tento não trazer para o presente. Se eu aprender sobre isso, por exemplo, e eu tenho um futuro melhor, uma sociedade melhor. Ah, entendi. Era só isso. Só isso? Obrigado. Foi um prazer. Valeu. A minha professora era a professora Elenilda, insuportável. Não gostava dela. Mas vem mais perto. Obrigada. Gostei. Fala baixinho, vai ter uma entrevista com o é pra Globo, é pra Globo. O Alexandre fez um nome que eu marco pra caramba. Ó, Romano.